bicho vai pegar! Foi? Passou a vinheta já? Então vamos embora, vamos continuar, gente. Ainda tratando de licitação dispensável. Falamos de dispensabilidade da licitação por pequeno valor, né? Artigo 24, inciso 1 e 2, né? 10% do valor do convite para todo mundo, com 2 exceções. Quais exceções? 3 exceções, na verdade. A primeira exceção para as estatais, pela Lei 13.303, ela tem valores diferentes. Segunda exceção, consórcios públicos, essa conta maluca que a gente fez aqui, a gente conjugou o 24, parágrafo 1º com 23, oitavo. Você vai anotar isso, 24, inciso 1 e 2, combinado com 24, parágrafo 1º, combinado com 23, parágrafo 8º. Aí você vai ler isso tudo, você vai chegar nessa conclusão que eu cheguei. E a gente tem a terceira exceção, que é para a agência executiva, que não dobra os valores, é 20%, e aí a licitação é dispensável. O inciso 4, eu quero tratar mais 2 incisos do artigo 24 com vocês, que são recorrentes em prova. A primeira é o inciso 4, que fala de... Vou apagar o quadro. Que fala de... Vamos ler o artigo 24, inciso 4. Nos casos de emergência ou calamidade pública, aí já vem você na cabeça com coronavírus, e está certo, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a prorrogação de seus respectivos contratos. Então vamos lá. Essa licitação dispensável se dá pela emergência, tá bom? Pela situação de emergência ou de calamidade. Coronavírus é uma situação dessa? É. Qual o prazo máximo? 180 dias. Admite prorrogação? Pela Lei 8666, não admite. É no máximo 180 dias, não admitindo prorrogação. Pela Lei do Coronavírus, alterada pela MP 926, ela admite prorrogação, tá bom? Na verdade, a Lei do Coronavírus é uma lei temporária, até perdurar o tempo da pandemia, enfim. Pô, André, você não vai falar mais de coronavírus, dessa lei? Não vou. O direito administrativo, por si só, não se resume à pandemia de coronavírus. A pandemia de coronavírus trouxe algumas coisas para a gente, sim. Repartição de competência, principalmente a horizontal, do 23 e 24, no âmbito do direito constitucional, né? O município estabelece, a União estabelece normas gerais, estados e municípios, normas suplementares, sejam elas complementares, supletivas, município, só se for de interesse local, isso aí é com o professor Fred. A gente, para o direito penal, tem aplicação ou não da norma penal em branco desses decretos estaduais, do artigo 268 do Código Penal, isso tudo tu vai estudar com o professor Melino. Para o direito administrativo, o que fica? Principais impactos. Primeiro, foi restaurado o Instituto da Requisição Administrativa, o Instituto Velho. O que é a requisição administrativa? Requisição administrativa é uma forma de intervenção branda do Estado na propriedade alheia. Por que é branda, André? Porque ela não toma a propriedade do particular. Diferente da intervenção drástica, que cai no edital de vocês, que é a desapropriação. Ela suprime a propriedade do particular. Essa branda não cai. Então não se atentem muito a isso, mas trouxe o serviço, trouxe a requisição. Eu acho que vocês devem estudar principalmente direito administrativo. O que trouxe de diferente para licitação e contratos? Contratos foram suspensos, tá bom? Contratos foram suspensos, licitações foram dispensáveis, licitações para solucionar a pandemia, qualquer coisa atrelada à pandemia é dispensável, ou quando houver licitação, tem regras, principalmente na fase inicial, na fase interna, né? De termo de referência, projeto básico, regras simplificadas, e não como é aqui na Lei 8666. Eu acho que vocês devem estudar um pouco de poder normativo, o decreto do chefe do executivo, seja da União, do Estado, do município, poder de polícia, o poder de polícia que a gente trouxe aquela situação, de um lado,
o interesse público, de outro lado, garantias fundamentais, aquele sistema constitucional de liberdade de ir e vir, liberdade econômica, enfim, tudo isso eu acho que está impactando o direito administrativo mais nessas áreas. Mas está impactando todos os ramos de direito, mas que não se resumem à pandemia. Eu acho que não vai cair na sua prova, a não ser que venha previsto lá, lei tal da pandemia, MP 926, aí sim. Se vir isso no seu edital, a gente faz uma aula extra, ou qualquer coisa diferente do seu edital, eu venho aqui e faço uma aula extra para vocês, para não deixar vocês desamparados. Tranquilo? Mas assistam, acompanhem o que está acontecendo, as medidas administrativas do coronavírus, só que o direito administrativo não se resume a isso. Fiquem com a regra geral, que é a Lei 8666, principalmente o edital de vocês, que só prevê ela. Tranquilo? Então aqui, em estados de emergência, até porque essas medidas que estão sendo tomadas no bojo, né, da pandemia, nenhuma delas é inventada, todas elas já existiam. Tranquilo? É o tal do não artificialismo, mas experimentalismo jurídico, né? Mas todas elas já existiam. Contratação dispensável já existia. Com alguma coisa ou outra diferente, lá admite prorrogação, tá bom? Então essa do inciso 4, vocês têm que atentar que cai em prova esse prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado, que eles botam, não pode ser prorrogado, prazo de 180 dias, e pode cair na sua prova um termo chamado emergência fabricada. Muita gente, muitos administradores vão lá e contratam pessoas com base, contratam de forma dispensável a licitação, falando que está numa situação de emergência ou calamitosa, tá bom? E quando na verdade não estão. Isso é uma burla ao processo licitatório. O nome disso aí é emergência fabricada. E o que acontece, André? Tem um vício. Não existe uma situação de emergência ou calamitosa, mas o cara decretou uma situação de emergência ou calamitosa e dispensou um monte de licitação. Ele vai ser responsabilizado? Ele vai ser responsabilizado. E o que acontece com essa situação da dispensabilidade das licitações? Ela permanece durante os 180 dias, não para. Mesmo emergência fabricada, ela dura durante 180 dias, não vai parar. O que vai acontecer? Vai findar o prazo, vai parar esse estado calamitoso, vai ser apurado e vai ser sancionado quem de direito, na esfera civil, na esfera penal, na esfera administrativa. Tranquilo? Último artigo que cai muito em prova do artigo 24, último inciso, é o inciso 5. O inciso 5, ele fala da licitação deserta. Se você ler o inciso 5, fala assim: quando não acudirem os interessados, a licitação anterior a esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Eles pegam esse inciso 5 e embaralham todinho, que não precisa manter as condições pré-estabelecidas, ou que não tem que ter licitação anterior, ou que pode ser repetida, enfim. É letra de lei. Leia o artigo 24, inciso 5, é letra de lei. Esse inciso 5 denota para a gente o instituto da licitação deserta. O Estado vem, convoca, traz um edital, um instrumento convocatório e não aparece ninguém para fazer o processo licitatório. Aí o Estado vai, preenchidos os requisitos do inciso 5, que é justificar, não puder ser repetida sem prejuízo, se houver prejuízo, não pode fazer, realmente não repete, e aí você pode dispensar a licitação. Licitação deserta, não apareceu ninguém. O que é diferente de licitação fracassada. Licitação fracassada, teve um instrumento convocatório, apareceram interessados, mas todos ficaram inabilitados na fase de habilitação. Todos. O nome disso é licitação fracassada. O Estado não encontrou nenhum interessado que preencha os requisitos do artigo 27 ao 29. E nesse caso, não cabe licitação dispensável. A rigor não cabe, porque a letra de lei não permite. A lei só falou que é dispensável a licitação na licitação deserta, quando não aparecer ninguém. Embora a licitação fracassada, que apareceram pessoas e que elas não conseguiram ser habilitadas, possui o mesmo efeito da licitação deserta, ou seja, não tem ninguém para cumprir aquele contrato, pela letra de lei, licitação fracassada não pode se dispensar a licitação.
somente a licitação deserta, tranquilo? Existe uma discussão doutrinária sobre isso, mas isso não cai em prova. Discussão em prova objetiva não cai, tranquilo? Fiquem com a letra de lei. O que cabe? A licitação deserta. E aí você vai decorar o 24, inciso 5. É o que eu estou mandando tu decorar. São esses incisos que mais caem em prova. O artigo 24 que mais cai em prova. Eu queria fazer um adendo. Eu errei. Eu coloquei que o rol do artigo 24 é um rol exemplificativo. Não, ele é taxativo. O rol exemplificativo do artigo 25, tá bom? O material de vocês está correto. Eu que troquei as bolas aqui na hora de passar para vocês, tranquilo? E aí, vamos falar, para a gente terminar licitações, as principais questões que caem em prova, o próximo seria as fases da licitação, interna e externa, né? Edital, habilitação, julgamento, não sei o quê, tudo isso é letra de lei. Eu não posso perder esse tempo aqui com vocês de algo que está na lei. Basta você ler a lei e no material de vocês, eu vou mostrar como é que está. No material de vocês, está lá, ó, item 9, procedimento. Fase interna, eu falo o que é na fase interna, fase externa. Eu falo, a única pegadinha que eu vi caindo em prova de procedimento foi falando que a fase externa, ela começa com o termo de referência, com a requisição do objeto. Não, a fase externa começa com a publicação do edital. A publicação do edital é o início da licitação? Sim, da fase externa, mas não do procedimento todo. Porque antes do edital ou da carta convite, existe um procedimento interno. Volta para mim, por favor, David. Vamos pensar aqui, raciocinar. Um cara da administração pública, ele vai lá, você, policial civil, vai lá, pega para fazer algum APF, alguma coisa pertinente ao seu trabalho e vê que acabou. A impressora quebrou, o papel, não tem mais papel, acabou a caneta Bic azul. Primeiro passo a você ver essa falta, requisição do objeto. Lembrando que a Polícia Civil ela não pode fazer contratação, não pode licitar. Quem licita é o Estado. Requisitar o objeto. A Polícia Civil, pelo órgão, pelo setor competente, vai falar para o Estado. Estado, olha só, estou precisando de tantas canetas, estou precisando de tantas impressoras, estou precisando de tantos papéis, estou precisando de tanto não sei o que. Requisitou o objeto. Aí você faz uma pesquisa de mercado. Aí você tem o termo de referência. Você tem o projeto básico, projeto executivo, quando tiver que ter. Enfim, isso tudo faz parte da fase interna. Tá bom? A fase externa começa com a publicação do edital. E aí a gente tem as fases da licitação. Bota na tela, por favor. No edital, no material de vocês, está assim, ó. Edital, artigo 40 e 41, habilitação, 27 ao 29, julgamento, artigo 45, homologação, análise legal, adjudicação, ato formal, isso tudo está nesses artigos que está mencionado no material de vocês, leitura da lei seca. Não tem discussão, tá bom? Não tem que fazer quadro, não tem que fazer nada. Se você quiser, você coloca uma linha reta e vai botando alguma coisa na sua cabeça que você entenda melhor, mas é letra de lei. Tranquilo? O que eu posso trazer para vocês de alguma observação dessa fase externa do procedimento? Volta para mim. Nessa quarta fase, na homologação, né? Na quarta fase da homologação, ela é feita uma análise legal. O administrador, ele tem um olhar, ele olha para trás, né? Verifica se tudo que foi feito até ali, na fase interna, na publicação do edital, na habilitação e no julgamento, está de acordo com a legalidade do edital, ou seja, é um exame de legalidade. E ele faz uma análise prospectiva, ele olha para frente. Um professor meu fala isso. Nessa fase de homologação, você imagina que o administrador está dirigindo e ele olha para trás no retrovisor. E ele vê tudo que foi feito se está legal. Está legal? Ok. Não cabe anulação. Cabe revogação? Ele vai olhar se ainda é conveniente, oportuno para ele terminar aquele processo licitatório, homologar e adjudicar. Pode ser que não seja mais conveniente para ele. O processo licitatório demorou 1 ano, 2 anos, teve
demanda judicial, congelou, entre aspas, o processo licitatório, e agora não é mais conveniente para a administração pública aquele processo licitatório. Então ele pode revogar aquele processo licitatório. André, ele pode revogar depois que passou isso tudo? Pode revogar. André, ele paga alguma coisa pela letra da lei? Não. Não paga. Porque o Estado só paga alguma coisa pelo 59, parágrafo 2º, pelo artigo 59 da Lei 8666, quando houver contrato. Ainda não temos um contrato formalizado. O contrato formalizado acontece na adjudicação. O contrato é formalizado, publica aquela licitação num ato formal no Diário Oficial e assina, e o contrato é assinado. Tranquilo? É a única observação que eu posso trazer para vocês de diferente em relação ao procedimento. E eu preciso trazer algumas considerações para vocês, poucas, porque no material está bem completo e recheado, de contratos. Tranquilo?